Fala galera, muito bem-vindo ao canal Ideias em Colisão. Eu me chamo Anderson e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é um pouquinho sobre a história da filosofia. Eu estou fazendo a faculdade ali, bacharelado em filosofia, então sempre gostei desse tema. São raras as pessoas que você acaba conhecendo, que você pode ter essa conversa um pouquinho mais profunda. Eu acho que essa é um pouquinho da ideia do canal, eu trazer um pouco mais de um papo filosófico, a gente pensar um pouco sobre isso. Eu não gosto muito quando as pessoas falam: "Ah, mas na teoria é tudo muito lindo, tudo muito perfeito", como se a prática não fosse possível. Então eu acho que filosofia, digamos assim, é muito mais do que algo perfeito no mundo das ideias. É, de fato, a gente viver. Isso também é um conceito de filosofia, né. O que que é filosofia de vida? Então é algo não só para a gente ficar num discurso bonito, é algo que a gente tem que praticar e vivenciar. Então, eu tô aí fazendo essa faculdade, pretendo trazer muito mais conteúdo sobre isso aqui no canal. Então, se você já gosta um pouco desse filosofia, desenvolvimento pessoal, se inscreve aí, ativa o sininho e a gente vai falar um pouquinho sobre como tudo isso começou. Como surgiu a filosofia? Antigamente, principalmente ali na Grécia, para você explicar os eventos da natureza, como que o mundo funcionava, o ser humano, enfim, tudo isso era baseado em mitos, né? Então, por exemplo, eu quero explicar por que que chove. Ah, é porque o deus da chuva ficou triste que aconteceu alguma coisa, então nesses dias cai água do céu, enfim. Então você começa a ter um pouco dessas explicações, né, para você justificar e entender um pouco mais sobre a chuva. A filosofia, ela meio que nasce para não se contentar somente com esse tipo de resposta, né, que muitas vezes os mitos ou até mesmo um pouquinho da religião ali no início, ela tenta impor: "Ah, isso assim é assim porque é e fim de papo". Não, a filosofia, ela vem um pouco para combater primeiramente essa questão dos mitos, vem perguntar mais: "Tá, mas por quê? Como que isso acontece? Da onde que vem a chuva? Qual que é todo esse processo?", né. Um pouquinho depois, a gente vai ter também o conceito de ciência, que a ciência basicamente ela é como se fosse a prática da filosofia, né. Inclusive tem alguns cientistas, assim, que eu posso dizer, ou filósofos, enfim, que falava que após o surgimento da ciência, ela era muito superior à própria filosofia, porque ela se bastava em si só. Então, uma vez que eu fiz um experimento ali, fiz um processo e eu validei que ele acontece de determinada forma, ele se explica por si só. Já a filosofia, não necessariamente, né? Porque você tem que bolar toda uma teoria, entender os conceitos. Por isso que eu acho que tem essa questão de engenharia teórica e engenharia prática, algo nesse sentido, como por si só, né, a própria experimentação, aquilo que acontece, ela se provaria ser mais válido, ela seria um pouco superior. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, porque a gente só tem experimentação de alguma coisa, porque talvez a filosofia questionou, sobre aquele tema, sobre aquele determinado assunto, bolou uma teoria e a prática em si, né, a própria ciência ali vai lá e tenta comprovar aquilo de determinadas maneiras. Então, tá bem juntinho ali, porque eu acho que a filosofia, o interessante dela é isso, ela é uma das matérias que ela não se basta por si só. Então ela pode entrar na medicina, pode entrar quando a gente está falando de meio ambiente, do próprio ser humano, da psicologia, enfim, ela, se bem explorada, porque é essa questão também de questionamento, né, filosofar, que é um conceito interessante, ela vai para todas as áreas. Então, quando a gente olha um pouquinho sobre a história da filosofia, um acontecimento que ajudou bastante a gente ter esse pensamento filosófico e um pouco mais crítico foi quando a gente teve pequenas cidades e essas cidades elas saíram do tipo de governo de aristocracia para democracia. Pra gente fazer um breve resumo aqui, a aristocracia basicamente é quando você tinha pessoas específicas ou só da nobreza que poderiam fazer parte ali da casta, da política que regia a cidade, né. Então, quando a gente está falando aqui também de política, a gente tem que, reformular um pouco nessa baderna que é hoje que a gente vê, então tem um conceito muito mais além de política, nessa época do passado, mas vamos dizer aí ali que são governadores que regem a cidade e antes esse poder era passado de nobreza para nobreza. Com a democracia, se entende-se que não, o próprio povão, digamos assim, que agora tem direito. Eles que vão pensar por si só qual que é o melhor destino para a cidade, e não um grupo de pessoas nobres e específicas que vão fazer isso. Então, a partir desse pensamento, você tem a ideia um pouco mais, né, se abrange da filosofia. Por quê? Porque agora as pessoas elas precisam discursar, ter argumentação para justificar. Eles aprendem ali, né, que a comunicação, a forma com que você expressa as coisas vai fazer total diferente
para você decidir, organizar um pouco as ideias e decidir agora, que está na mão do povo, para onde que vai a cidade. Então você exerce mais um pouco esse poder de pensamento, de argumentação e lógica. Outro ponto muito importante também é quando se desenvolve a escrita do alfabeto. Porque olha que coisa interessante que eu nunca parei para pensar. Hoje todo mundo nasce, aprende a escrever e tá certo, tá tudo isso. Mas antigamente tudo era feito através de símbolos. As primeiras escritas, a forma de você passar o conhecimento, ela muito ali na questão oral, mas também tinha a parte de símbolos. Então, um exemplo muito interessante que eu vi é assim: antes, se eu quisesse representar o sol, eu faço o desenho de um sol. Então as pessoas sabem e associam aquele desenho àquela imagem. Ah, eu quero fazer um bicho, quero fazer uma vaca. Se desenhava lá a vaquinha naquele formato e você associava essa figura ao animal em si. A partir do momento que desenvolve a escrita e você precisa agora fazer associações totalmente abstratas. Por quê? Eu vou escrever, por exemplo, sol. S-O-L. O que diabos que a palavra sol, ela tem em comum com o sol? Nada. Mas eu tenho que fazer essa associação da palavra com o objeto. Uma vaca, por exemplo. O que a vaca, a escrita vaca, tem a ver com uma vaca em si? O objeto ali, o animal. Nada, mas você tem que fazer essa associação de palavra. Então isso faz com que a gente passe a ter muito mais um poder de abstração das coisas e desenvolve muito mais o nosso pensamento, a nossa mente para isso. Uma coisa que é muito abstrata, eu acho que é o que a gente pode ver no nosso dia a dia, é o dinheiro. Quantas pessoas já não utilizam mais o dinheiro de papel, né? Não utiliza ali a moeda, enfim. Né? Isso lá também, quando a gente trocou, foi muito interessante, porque antes era feito o escambo, que era a troca, né? Então, eu tenho 1 quilo de arroz, eu vou trocar ali por um pedaço de carne. Então, tá vendo? Era algo muito mais visual. Aí as pessoas passam a entender um pouco que não, putz, com o desenvolvimento da moeda, então eu tenho um objeto que tem um símbolo ali, um valor, um metal, que vale o mesmo tanto que isso, que aquilo. E hoje em dia a gente está muito mais além, porque a gente já está indo para o dinheiro digital, ou seja, o dinheiro não existe, são só números na nossa conta que está ali, e a gente muitas vezes não se questiona isso. Mas pensa o povo da época, né? As primeiras pessoas que estavam aprendendo a escrita, quando foi desenvolvida. Você tinha que fazer toda essa associação do objeto e da palavra em si. Bom, então eu quis trazer um pouquinho essa curiosidade sobre a filosofia, né? Muitas vezes ela é vista também, o conceito de filosofia, como indagação ou como a sabedoria ou cultura de um povo. Filosofia, ela tem vários conceitos, né? Tanto por si só, sobre a própria palavra, sobre entre outras coisas. Acho que o mais comum, né? Vocês devem saber ou não, mas filosofia, ela vem da junção de 2 palavras, né? Que é amor, a amizade e a palavra sabedoria. Então, é amigo da sabedoria, amor à sabedoria, algo nesse contexto. Então, basicamente, você ser um filósofo, você é um amante da sabedoria. Você está sempre aprendendo, né? Isso é ser um filósofo. Se você já sabe de tudo, se você tem a certeza, você não é um filósofo, porque você já sabe. O amante, o amigo da filosofia, é justamente aquele que não sabe e está sempre em busca desse conhecimento. Por isso que eu acho muito interessante. E eu queria trazer isso para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha interessante a gente falar um pouquinho sobre filosofia e como a gente pode praticar esses conceitos na nossa vida, se inscreva aqui no canal, deixa aí nos comentários, né? Você já tinha visto a filosofia por esse lado ou você achou que era papo de gente doida e enfim. Bom, te vejo no próximo vídeo.